Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um material, assim, bem provocador, né? São trechos de uma palestra do David Silverman, na Oxford Union. Exato. E a ideia central que ele defende lá é que a religião, seria prejudicial para a sociedade. A nossa missão aqui é tentar destrinchar os pontos principais dessa perspectiva que ele apresentou, né? Naquele debate específico. Isso. O foco do Silverman, que a gente vai explorar, é essa alegação de que a religião se basearia em conhecimento e moralidade que ele considera ultrapassados, sabe? Ultrapassados. É. E mais ainda, que ela resistiria ativamente ao progresso, tanto social quanto científico. Vamos dar uma olhada nos argumentos e nas evidências que ele usa para sustentar isso aí. Ok. Um ponto que ele já começa forte é essa ideia de que a religião reivindicaria um crédito indevido, tipo, pelo conhecimento. Dado por Deus. Isso, em vez de aprendido. E pela moralidade também, até por conquistas humanas, ele diz. Ele chega a citar exemplos dos textos religiosos mesmo. Sim, sim. Ele menciona diretamente. Fala de trechos do Levítico, sabe? Aquele livro do Antigo Testamento e também os 10 Mandamentos. Ah, clássicos. Pois é. Ele destaca umas penalidades bem severas, tipo pena de morte para certas coisas, certas ações, crenças, para mostrar o que ele vê como uma moralidade antiga, sabe? Meio desconectada do hoje. Entendi. E isso amarra com aquele argumento de que a religião estaria, como ele diz, ancorada no ontem. Como ele desenvolve isso? Basicamente, ele afirma que a religião teria sido criada com conhecimento limitado da época, né? Ele até cita uns exemplos. Torre de Babel, lembra? Sim, a torre até o céu. Surgido nesse contexto, ela teria codificado a moralidade daquele tempo. Uma moralidade onde, segundo ele, coisas como escravidão ou um tratamento bem desigual das mulheres não eram claramente proibidas nesses textos originais. Tá, faz sentido a linha de raciocínio dele. Mas e por que essa resistência toda à mudança? Qual seria a lógica para ele? Olha, ele argumenta que o motivo seria a própria natureza da religião, que se afirma como perfeita, né? Infalível. Ah, o dogma da perfeição. Exato. Então, admitir erros, sei lá, dizer que a história da Torre de Babel não é literal, ou que certas regras morais antigas já não valem, isso poderia, na visão dele, abalar toda a autoridade religiosa. Entendi. A necessidade de manter essa imagem intacta levaria à resistência. Justamente. Para não correr o risco de desmoronar tudo, né? Certo. E essa resistência não seria só ficar quieta no canto, né? Ele fala de uma oposição ativa ao progresso. Ativa, sim. É aí que a crítica dele fica mais intensa, digamos. Ele dá exemplos como a pressão para ter tempo igual para o que ele chama de mitos religiosos nas aulas de ciências. A questão do criacionismo versus evolução. Isso. Ou a defesa de leis contra a blasfêmia, sabe? Aquelas leis que punem quem desrespeita símbolos ou dogmas religiosos. Ele argumenta que, nessa ótica, valores como tolerância, igualdade, diversidade acabam sendo vistos por alguns grupos religiosos como se fossem ataques a Deus. Pesado. E ele tenta dar uma base mais concreta para essa visão de impacto negativo? Ele traz dados, traz sim. Aí ele entra na parte quantitativa. Menciona alguns estudos, onde um tal Greg Paul, que saiu no Journal of Religion and Society. Esse estudo compara indicadores sociais, sabe? Entre países com mais e menos religiosidade pública. E o que esses estudos diriam, segundo ele? Bom, ele cita também uma Successful Society Scale e o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo Silverman, esses estudos mostrariam correlações estatísticas significativas. Do tipo? Quanto maior a religiosidade declarada de uma sociedade, maiores seriam os índices do que ele chama de disfunção social. Disfunção social como? Criminalidade, desigualdade de renda, mortalidade infantil e até uma menor felicidade geral reportada pelas pessoas. Nossa, é crucial notar aqui, então, que ele apresenta essas correlações como evidência empírica mesmo?
de um impacto social negativo da religião. Exato, é a prova que ele oferece para a tese dele. E como ele fecha essa parte do argumento? Como ele amarra isso tudo? Ele conclui dizendo que a religião, justamente para manter essa imagem de perfeição, de infalibilidade, acaba ignorando essas evidências contrárias. Fingem que não existem. Isso. E agiria, então, como uma força pró-estagnação. Uma força que dificulta ou impede o avanço social baseado em novas descobertas, novos valores éticos. Entendi. Então, para a gente resumir a perspectiva que o Silverman apresenta nessa fonte, ele argumenta que a religião, por estar presa a um passado que ele vê como limitado e por resistir a mudanças para proteger essa suposta infalibilidade, ela acaba virando um freio para o desenvolvimento da sociedade. É isso. Essa é a essência do argumento dele, sim. E isso levanta uma questão bem interessante, né? Sobre como as sociedades lidam, ou deveriam lidar, com os sistemas de crenças que, pelo menos nessa visão específica dele, têm uma resistência quase que intrínseca à adaptação, à correção baseada em novo conhecimento. Pois é. Vimos a linha toda, o crédito indevido, a ancoragem no passado, a resistência ao progresso e essas supostas correlações com indicadores sociais negativos que ele aponta. Fica então, talvez, uma provocação final para a nossa reflexão, né? Qual seria... Se um sistema de crenças, como ele argumenta aqui, resiste fundamentalmente a admitir erros ou a se adaptar a novos conhecimentos, quais seriam as implicações disso a longo prazo, para a capacidade de uma sociedade de enfrentar seus desafios futuros e simplesmente evoluir? Fica aí a pergunta.